Então, o que significa MPB dentro da cultura política da época, da cultura política de esquerda da época? Daí dá para a gente pensar um pouco qual o sentido de ser popular e brasileiro nos anos 60, conforme essa visão que vai dar na MPB. Em primeiro lugar, a MPB faz parte de uma cultura política, né? Ela é a expressão estética de uma cultura política chamada nacional popular, né? Que foi um negócio que hoje a gente não ouve mais, é uma palavra meio em desuso, mas que foi um recorte muito importante, uma cultura política muito importante nos anos 50, 60 e parte dos 70. Né? Quer dizer, o nacional popular era uma espécie de campo de atuação das esquerdas, né? Uma plataforma, um projeto de país quase. Né? E o que significa nacional popular, basicamente? Essa expressão, é bom lembrar, ela vem do Antônio Gramsci. Né? Em princípio, ganhou uma mistura na política cultural da esquerda de outro teórico muito importante, que é Georg Lukács. Né? Mas, basicamente, para o Gramsci, a ideia de nacional popular implica exatamente na construção de um idioma cultural comum às várias classes populares, às várias classes sociais, desculpa, às várias classes sociais. Então, a cultura nacional popular e a arte, que feita em nome do nacional popular, deveria expressar a aliança de classes. Daí que a gente entende por que vamos dizer assim, a burguesia letrada, a classe média letrada, a alta classe média, foi em direção à cultura popular para fazer filmes, para fazer canções, para fazer peças de teatro nos anos 60. Foi um movimento muito importante. Muito criticado, depois a gente até pode chegar nisso, sobretudo nos anos 80, né? Mas, de qualquer forma, mobilizou a juventude, o movimento estudantil, a partir dos anos 50, pelo menos até os anos 70. No Brasil e em outros países também. Né? O Nacional Popular não foi só um fenômeno cultural brasileiro. Então, a ideia era ter uma espécie de idioma cultural, uma espécie de linguagem artística que pudesse se comunicar com todas as classes sociais. Por isso é que, se a gente pega, sociologicamente, se a gente fez uma análise fria dessa geração que marcou a MPB, os grandes compositores, né? Chico Buarque, Edu Lobo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Basicamente eram jovens universitários ou que passaram pela universidade, aliás, quase todos, né, não concluíram, né, mas passaram pela universidade, quer dizer, bebiam nessa cultura do movimento estudantil universitário dos anos 60, e eram jovens vocacionados, em muitos casos, ou para música erudita, né? A própria geração anterior mesmo, né, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, quer dizer, Vinícius de Moraes era um poeta consagrado, né? De repente resolveu fazer letra de música, que era desvalorizado naquela época, não é que nem hoje. Né? Ninguém dava bola para a música popular, até 58, 59. Né? Era diversão, música popular era diversão, era lazer, não era expressão cultural legítima. Passou a ser exatamente por conta desse impacto que a MPB e que a Bossa Nova, né, tiveram no meio cultural. Esses jovens eles estavam vocacionados, em princípio, para fazer música erudita, literatura. No entanto, eles foram, quer dizer, se eles quisessem se afirmar dentro do que na época se entendia por cultura legítima, por arte legítima, era fazer literatura, música erudita e tal. Foram para a música popular. O pessoal do cinema, né, a gente pega cinema novo, basicamente o mesmo processo. Né? Foram filmar temas ligados à cultura popular, do Glauber Rocha, né? Maneira alegórica, maneira às vezes, né, barroca, mas é basicamente ali cultura popular do Nordeste. Né? O Deus Diabo na Terra do Sol é um olhar sobre exatamente o sertão, e sobre a cultura popular do sertão, e sobre os conflitos sociais do sertão, só que é um olhar moderno, não é um olhar que imita a cultura popular, é um olhar que se apropria da cultura popular. Né? Porque se mistura com vanguardas, né, cinematográficas. Na música, mais ou menos parecido esse processo. É uma ida, né, a esses materiais populares, mas não para imitá-los. Né? Daí um pouco a crítica que o Tiorão fazia. Né? Peraí, material popular tem que ser preservado, não pode ser apropriado para deleite da classe média. Então essa foi uma primeira encrenca que a MPB já enfrentou, e um debate que, em um certo sentido, se estende aí até hoje, né? Em relação à MPB. Né? Por outro lado, então, a ideia de brasileiro para essa geração passava muito mais pela construção de um idioma cultural comum às várias classes sociais, só que enfrentava o seguinte dilema, quer dizer, basicamente, como disseminar essa cultura que se queria interclassista, nacional e popular para
o conjunto das classes populares, sobretudo os trabalhadores, né, camponeses e operários, como se dizia à época, se essas pessoas não tinham acesso ao mercado. Né? Daí a gente entende um pouco o lugar social da MPB na história. E é uma outra contradição importante. Né? Em que pese um bem-sucedido idioma musical se apropriando da canção, que é uma forma simples, no fundo. Não é? Quer dizer, em princípio, qualquer música do Chico Buarque isso é fácil de ser assimilada, porque a canção está dentro da tradição de escuta popular, não é sonata, sinfonia, né, área de ópera, é canção. Né? Mas, obviamente, com vocabulário, com toda uma estrutura musical um pouco mais diferenciada, mas é canção, basicamente. Agora, como fazer com que esses materiais cheguem às classes populares se elas estavam fora do mercado, né? E quando estavam no mercado ouviam outras coisas? E, ao mesmo tempo, como cantar diretamente para os trabalhadores se exatamente a primeira coisa que o regime militar fez foi cortar o elo entre o artista engajado de esquerda, o artista ligado ao estudante e o conjunto das classes populares, né? À medida que vejam que é um outro mito que se tem, inclusive, sobre o regime militar, que havia uma espécie de dita branda entre 64 e 68. A questão não é essa. A questão é que o regime militar era muito esperto nesse sentido. Né? Ao invés de comprar uma briga com a classe média, que no fundo havia sustentado, né, havia apoiado o golpe, basicamente, né? A classe média apoiou em peso o golpe militar. Os filhos da classe média não, mas a classe média em si apoiou o golpe militar. Né? Ao invés de comprar a briga proibindo, reprimindo de cara, né, basicamente o regime militar cortou os elos do artista engajado com as classes trabalhadoras. Por quê? Porque eles não puderam mais ir a sindicatos, não puderam fazer mais univolante, como tinha na época, as unis que circulavam pelo Brasil e levavam muitos artistas, os caravanas da Uni, né? Não podiam, enfim, participar do movimento social. Isso era altamente reprimido desde o primeiro dia do golpe militar, do regime. Não tinha essa coisa de esperar o AI-5, não. O que o AI-5, o famoso ato institucional número 5, editado em final de 68, que recrudesceu a ditadura, o que ele permitiu, o que ele criou de novo, foi a repressão sobre a classe média, exatamente, e sobre a cultura de classe média. Daí, a partir de 68, a MPB será duramente censurada. Já era um pouquinho antes, né? Teatro, tem que tomar cuidado com isso. Não havia censura antes. Isso é mito. Havia sim. Só que havia em menor escala do que haverá, né? Do que passará a haver a partir de 68, 69. E aí a música será muito reprimida. Por quê? Porque exatamente esse tipo de canção mobilizadora, enfim, que falava das coisas do povo, do dia que virá, não é? Imagem poética muito forte. Amanhã vai ser outro dia, não é? Esse tipo de canção mobilizava, sobretudo, os setores estudantis, que era exatamente a base social da guerrilha. Então, aí a coisa acabou. Não é? Aí, nesse momento, a repressão também se fez sobre a classe média, muito forte, de maneira muito... Só não foi maior porque não precisou, porque os grupos de guerrilha acabaram antes. Enfim, se precisasse, seria... É um debate meio bizantino que a gente tem no Brasil. Ah, mas a ditadura brasileira só desapareceu com 140 pessoas, né? Então, em relação à Argentina, que calcula assim 30 mil, né? 10 mil comprovados e 30 mil desaparecidos políticos. Né? Ah, então a nossa ditadura é melhor. Não se trata disso. O contexto é diferente, a relação com a oposição é diferente. Né? Mas vejam que no momento em que a arte de esquerda, a música, aqui falando no caso da MPB, ela passou a ter uma função mobilizadora exatamente numa base social que ameaçava o regime em 68, 69, lembrem que a guerrilha não começa logo após o golpe. Né? Basicamente, as organizações de luta armada elas começam a se afirmar entre 67 e 68, que é o momento em que uma parte da MPB também se radicaliza. Caso mais clássico é do Geraldo Vandré. Né?